Aconteceu de errado para que perdêssemos o jogo. Não, nós perdemos porque o adversário foi superior. Dorival Júnior já nos adianta o que foi o São Paulo contra a LDU. Um primeiro tempo para esquecer. E começou assim. Logo aos 2 minutos, Ibarra aciona Johan Julio e Santos, que fez o que quis na defesa são paulina. 1-0. Numa bobeira danada da zaga do São Paulo. Beraldo Arboleda ficou olhando, ninguém chegou. O Johan Julio, ele entra na cara do goleiro. Foi um jogo que começou com um gol já, né, do time adversário, e isso nos incomodou muito. É muito difícil você, logo nos minutos iniciais, tomar um gol. E a LDU sufocava o São Paulo. Quinones cruza, Paulo Guerreiro, ele mesmo, aquele do Corinthians, ganha de Beraldo e Rafael salva o tricolor. A defesa tricolor realmente não se encontrou na partida e Johan Julio se aproveitou disso. Lançou Ibarra, que apareceu entre os zagueiros e fez 2-0 LDU. Tudo isso aos 24 minutos do primeiro tempo. Impressionante, deu bobeira demais! De novo a zaga do São Paulo, numa lentidão inacreditável do time do São Paulo! Eles acabaram fazendo 2-0 no primeiro tempo, o que nos dificultou muito. Eu acho que há de ressaltar que nossa equipe foi muito valente depois de ir para um 2-0, numa altitude, onde a gente já chega para disputar o segundo tempo cansado. E Johan Julio literalmente bagunçou com a defesa do São Paulo. E Rafael tinha que se virar. Tem momentos que não é só você que perde, tem momentos que o adversário ganha porque foi consistente, porque criou, porque buscou o gol. Eu vejo dessa forma. Nesse lance, o zagueiro Beraldo levou a pior e foi substituído. Até que aos 35 minutos do segundo tempo, Luciano colocou Lucas na cara do gol, que diminuiu o prejuízo para o São Paulo. 2-1. Lucas, para diminuir para o São Paulo. Agora 2 LD1 São Paulo. 2 LD1 São Paulo. Aos 47 minutos, Quinones ainda fez Rafael fazer uma bela defesa, salvando o São Paulo de uma derrota ainda pior. É natural que ainda teremos 90 minutos dentro do Morumbi. A dinâmica do jogo é um pouco diferente, mas mesmo assim nós vamos ter que trabalhar muito para que possamos pensar em reverter o resultado, já que estaremos enfrentando uma equipe muito segura, muito consistente e que apresentou um excelente futebol na noite de hoje. Sem o jovem volante Pablo Maia, a opção foi entrar com Gabriel Neves de primeiro volante e Alisson de segundo. Mesmo com o time não funcionando, Dorival defende sua escalação. Se você se recordar, há um tempo atrás, nós decidimos uma partida dentro do Parque Antártica, né, ou dentro da arena do Palmeiras, e jogamos com esse mesmo meio-campo. Então não tinha por que não jogar com esse meio-campo. Não fizemos um primeiro tempo bom, não tem como crucificar um ou outro. Eu poderia fechar os olhos e tirar 1, 2, 3 jogadores que as coisas aconteceriam da mesma forma. No domingo, São Paulo visita o América Mineiro pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior irá reencontrar o adversário de sua estreia. Desde lá, atuando longe do Morumbi, foram 16 partidas, com 6 derrotas, 6 empates e 4 vitórias. Fez e sofreu 14 gols e tem um desempenho de apenas 37,5%. Alívio que a partida contra a LDU pela Copa Sul-Americana na volta será no Morumbi. Não existe derrota que te deixe tranquilo. Sou muito sincero em falar. Nós viemos aqui tentando o melhor resultado possível, enfrentamos um grande adversário que construiu o resultado e teve merecimentos para isso. Então nós não temos que sair daqui achando que as coisas estarão resolvidas em São Paulo. Não, ao contrário. Nós vamos ter que lutar muito, trabalharmos muito para que possamos reverter esse resultado inicial. Agora chora, chora, chora e vai embora. Seu time não rendeu, o adversário surpreendeu. Agora posso falar, chora, chora, chora e Posso vai desenrolar o Pode. tema? Posso desenrolar o assunto legal? Claro, deve. O São Paulo jogou só o segundo tempo, né? Lembra daquele jogo de 2012 que os caras tiram uma onda da Sul-Americana? Ah, jogou um tempo só. São Paulo só jogou o segundo tempo ontem. Um primeiro tempo irreconhecível. Quando o Dorival fala da escalação, eu não acho que ele errou na escalação. Só que a qualidade técnica, o volume do jogo que a LDU teve na partida ontem foi impressionante.
A gente no grupo do Jogo Aberto, a gente fica meio que comentando já o jogo lá, né, Loirão? Fecha a casa, que não vai tomar 4 no primeiro tempo. Porque o volume de jogo da LDU, a qualidade técnica, a questão física, eu acho que acabou surpreendendo os jogadores do São Paulo. A altitude também colaborou? Colaborou, e aí, além da altitude, até na ordem, né, a altitude tem um peso gigante, né, no condicionamento físico, e aí a intensidade do adversário. Sabendo dessa questão da altitude, os caras pressionaram demais o São Paulo no primeiro tempo. O São Paulo no primeiro tempo não fez nada, Loirão. Para você fazer um recorte do jogo, você pode tirar o primeiro tempo. Agora, eu fico imaginando o vestiário. Qual será que foi a resenha do Dorival? Que ele é muito sério. Sim. E eu prestei muita atenção no discurso. Ele exaltou demais essa atuação da LDU, a maneira como o time se comportou. E o Dorival sabe que por esse volume comentado por você, Sim. o São Paulo poderia ter perdido de bem mais. Assim, fácil. Quando você vê o Rafael na coletiva de imprensa, já diz muito o que foi o jogo. Rafael foi o destaque, fez boas defesas. Agora, o Michel Araújo entra no segundo tempo, o Luciano, o time começa a ter um pouquinho... O Luan, o time começa a ter um pouquinho mais de personalidade, de atitude no jogo. Porque o São Paulo não poderia jogar um segundo tempo da mesma forma que jogou o primeiro. O São Paulo se livrou ontem, Lourão, de ter sofrido uma goleada. E aí sim ter jogado por terra a classificação. E o gol do Lucas coloca o São Paulo... Assim, não vou te dizer 100%, porque a LDU tem qualidade, diferente de um time mais limitado tecnicamente, e se jogar com a personalidade, com essa atitude, vai ser um jogo muito difícil. O São Paulo vai ter que fazer, eu brinquei ontem no grupo lá, né? O São Paulo vai ter que buscar aquela conexão com o torcedor que eles fizeram no jogo contra o Corinthians, e aí sim o São Paulo consegue avançar. Eu acho que outro desafio também é que são 3 competições. Tem o brasileiro, tem a Sul-Americana agora em desvantagem, então os jogadores vão ter que entrar com mais atenção, com mais foco, o coletivo tem que funcionar bem, e é legal ter o jogador que desequilibra. Quando você tem o Lucas Moura, ele é um atacante que não desiste, o Luciano também é importante, é um jogador que a gente fica pensando, vai ser titular ou não vai ser no jogo de volta, mas o Lucas fez o gol e realmente colocou o São Paulo de novo na eliminatória. Agora, tem que pensar que, além disso, o São Paulo sabe que está classificado na Copa do Brasil, que vai ter um duelo super importante com o Flamengo. Então, é um time que está sendo colocado à prova e que vai ter que superar esse desgaste que é físico e mental. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E passa muito pelos resultados, assim, ó. Se você você perdeu o jogo 2-1, mas você viu que o time teve atitude, você não sai tão decepcionado assim com o resultado. O problema do São Paulo ontem, volto a falar sendo repetitivo, foi a falta de atitude no primeiro tempo. Se tivesse jogado com a mesma personalidade no segundo, não sei se teria perdido o jogo. Mas e qual vai ser a postura, na sua opinião, da LDU, sabendo que tem um 2-1, é uma vantagem pequena, mas qualquer empate, por exemplo, é dos equatorianos. Aí tá, Loirão. Essa é a grande pergunta. Se a LDU jogar com essa mesma personalidade que jogou em casa, São Paulo vai ter muita dificuldade. Que normalmente isso não acontece, né? Normalmente o time vem, explora ali o sistema defensivo, tenta pegar um contra-ataque, e a LDU vai ter contra-ataque, porque tem jogadores de velocidade pelos lados do campo, tem o Paulo Guerreiro, que é uma referência lá na frente, o Julio, assim, prazer, né? Você está impressionado, Prazer. Nunca esteve assim quando ele atuava no Santos. Prazer. Quer falar os números dele aí? A gente estava falando que ele foi titular em 15 jogos no Santos, ele fez 2 assistências e 1 gol. Ô, Julio, prazer, porque eu não conheci esse Julio aí não, irmão. Que jogo, hein? Que jogo, pode guardar, irmão. E mandar pros empresários. Que jogo, parabéns. Se jogar da mesma forma que jogou o primeiro jogo no Morumbi, São Paulo vai ter dificuldade. Agora uma perguntinha chata. Por favor. E o São Paulo sem o Beraldo, que é um jovem, mas que virou titular absoluto, funciona ao lado do Arboleda, principalmente, e agora pode ficar fora por um bom tempo? Não vi nenhum diagnóstico ainda, né? Acho que vou esperar chegar no Brasil, né, e aí fazer a ressonância magnética. Assim, a imagem mostra, né? Ele teve um entorse ali no tornozelo esquerdo, ó. Ele vai para matar a jogada, e mais uma jogada de velocidade pelos lados do campo. Você vê que o tornozelo esquerdo dele ali vira, né? E aí a gente precisa saber o grau da lesão nesse tornozelo. Fato é que é um jogador extremamente importante. Tem o Diego Costa, que tem jogado com uma certa frequência depois da volta da lesão dele. De repente pode ser aí o parceiro do Arboleda na zaga.
Agora, como é que você vê esse grau de importância? O São Paulo sabe que tem essa garantia de Copa do Brasil. A Sul-Americana, a torcida abraçou, está participando, está incentivando o time. Eu acho que mesmo com a perda do título, naquele 2-0 lá do Del Valle no ano passado, o São Paulo não precisa desistir, tem que se empenhar também, tem que fazer o jogo da vida. É uma competição importante, é um caminho mais curto para a Libertadores do ano que vem. Paga direto, né? Não tem, assim, o brasileiro, se a gente vê a dificuldade do Campeonato Brasileiro, só o Botafogo que está fazendo um campeonato fora da curva, do segundo para baixo. Você vê que há um equilíbrio na pontuação e até mesmo na qualidade dos jogos desses times que não são considerados favoritos aí para o campeonato, até porque o Botafogo já abriu uma distância muito boa. Você, Loirão, se dedicar nas competições que você está muito mais próximo de conquistar o título, e nesse caso Copa do Brasil e Sul-Americana. Agora, a gente sabe que o São Paulo ontem foi criticado pelo meio-campo, e o Dorival na coletiva disse: já usei contra o Palmeiras esse meio-campo, acreditei que funcionaria, e no primeiro tempo foi uma nota negativa, fora o Rafinha também, que tomou muito cedo um cartão amarelo. Ele chegou tarde na jogada, mereceu o cartão amarelo, de repente, se puder fazer uma crítica aqui, só essa demora de tirar o Rafinha, eu acho que poderia ter tirado o Rafinha um pouquinho antes, até para dar um pouquinho mais de liberdade pelo lado direito, porque o Rafinha é um jogador regular, só que ele não muda esse ritmo do jogo, e às vezes num jogo como esse, que você precisa de repente sair um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de personalidade, seria importante você ter essa dinâmica lá direito, que o Rafinha não dá essa dinâmica. Fala, família São Paulina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso tricolor em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Luan conta detalhes de conversa com Dorival no São Paulo e ignora críticas. Aqui é minha casa. Volante entra bem contra a LDU. Título absoluto em 2020 e 2021. O jogador passou a ter problemas para conseguir a melhor condição física depois de uma grave e rara lesão na coxa esquerda. Luan, porém, garante que isso já não é mais um problema. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso tricolor.